saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, externar o meu amor pelo meu Deus, externar o meu respeito, externar a minha reverência, externar o meu reconhecimento como soberano e único Deus, única divindade que nós temos, capaz de salvar, libertar e mediar a nossa salvação e interceder por nós. Jesus Cristo 100% homem, Jesus Cristo 100% Deus, Jesus Cristo que está sentado à direita de Deus Pai. Pois bem, nós vamos estar continuando os nossos estudos, Vamos para a quarta perseguição, quarta pior perseguição de Paulo, que nos leva a crer que não é fácil ser um cristão, Nos dias naquela época, Paulo já era perseguido por causa da palavra de Deus, e hoje muitas pessoas são perseguidas em muitos países, por causa da palavra de Deus. No Brasil, graças a Deus, nós somos um país laico, Laico significa um país livre para ir e vir, para pregar a palavra do Senhor. Nós não temos nenhum empecilho de ninguém para pregar a palavra de Deus. Pelo menos até o prezado momento, nós não temos nenhum empecilho, Possa ser que futuramente isso venha a acontecer, mas até aqui, graças a Deus, não temos nenhum empecilho em relação à pregação da palavra do Senhor. Pois bem, quero convidar você a abrir suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16, Atos 16, a partir do 23 em diante. Vamos falar sobre essa perseguição, que o apóstolo Paulo sofreu, que é a quarta perseguição das 10 piores que ele sofreu. Esta é a quarta perseguição. Pois bem, diz assim a palavra do Senhor: vemos que, além de Paulo ser preso, pois ele tinha expulsado o demônio de uma jovem que era adivinhadora e que dava muito lucro naquele lugar, através das suas adivinhações, pessoal. E até ela tinha um espírito maligno que adivinhava as coisas. A adivinhação não é de Deus, amém? Deus, ele não adivinha nada. Deus, ele é onisciente, diferente. Onisciência e adivinhar é outra coisa. Os adivinhadores são pessoas malignas, Por isso, Paulo foi açoitado, lançado na cadeia e teve seus pés amarrados em um tronco. Então, veja aí, Paulo, ele foi açoitado, foi amarrado, e foi lançado da prisão. E os seus pés foram amarrados em um tronco, porque expulsou de uma jovem um demônio de adivinhação, de uma adivinhadora que rendia muitos lucros para aquela cidade. Então, por ele ter feito isso, depois que ele expulsou aquele demônio, ela parou de adivinhar, porque aí agora era Deus na vida dela e não mais o demônio. Tem muita gente hoje que adivinha as coisas, E as mães pegam, levam o filho para a mulher rezar, aí pega aqueles ramos, passa para lá, passa para cá, aí diz que o ramo ficou murcho, que era olhado, que era não sei o quê. Isso é tudo superstição, isso não existe. Só existe uma pessoa que pode tirar o olho grande, que nós chamamos isso de inveja, Essa pessoa se chama o Senhor Jesus Cristo, amém? Pois bem, então vamos lá. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados
ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Então, a primeira ordem, depois de ter expulsado, né, os demônios daquela mulher, o demônio da adivinhação, a primeira ordem dos magistrados daquele lugar, ou seja, as autoridades, né, foi que pegasse Paulo e tirasse suas roupas e o açoitassem. E isso realmente aconteceu. Paulo foi açoitado, e muito açoitado, por causa da pregação da palavra de Deus. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e os carcereiros receberam instrução para vigiá-lo com cuidado. Então, o fato de eles terem recebido a autorização para vigiar com cuidado, porque eles já sabiam que Paulo sempre fugia das prisões, sempre fugia das cidades, não porque pelos seus méritos, mas porque Deus os livrava, Deus dava livramentos a ele, entendeu? Então, isso tornou uma vigilância maior em relação ao apóstolo Paulo. E o que eles fizeram? Com medo de Paulo fugir, eles lançaram Paulo no cárcere, na prisão, e depois de ter já sido açoitado, amarrou seus pés em um tronco. Olha só, amarrou os pés em um tronco. Que coisa realmente, né, irmãos? Coisa realmente tremenda, né? Tudo isso Paulo passou por causa de quê? Por causa da obra do Senhor na sua vida. Veja, isso é realmente muito lindo, maravilhoso. Eu fico muito feliz, de saber que existiu pessoas com um amor tão grande, capaz de se sujeitar a sofrer pela obra do Senhor, se sujeitar a ser açoitado por amor da obra de Deus, né? O único que conseguiu ter um calvário de 18 horas e morrer pregado numa cruz pela humanidade foi Jesus Cristo. Mas os apóstolos de Cristo também sofreram, amém? E o apóstolo Paulo sempre disse: o meu Senhor sofreu, por que nós também não podemos sofrer? Com certeza sofreremos perseguições, sofreremos naufrágio, sofreremos provações, né? Mas conseguiremos a vitória, porque Cristo está conosco. Então é a questão da fé, né? A fé, ela é o firme fundamento daquilo que você não consegue ver. Você não está vendo nada, mas você tem certeza que aquilo vai acontecer. Na hora certa, o Senhor Deus vai chegar e vai fazer a obra em nossas vidas. Amém? Pois bem, depois de serem açoitados severamente, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens e instrução para vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés em um tronco. Então, além de ser preso, ainda foi amarrado em um tronco, né, pelos pés, para que ficasse completamente seguro que ele não saísse dali. Não só tinha Paulo naquela prisão, ele tinha Paulo e muitas outras pessoas presos naquele lugar. Tinha muitos prisioneiros ali naquele lugar, entendeu? Aí nós vamos entender nos próximos versículos que essa passagem é realmente uma passagem assim tremenda, né? Uma passagem brilhante. Vamos lá. E nos traz o exemplo de fé e salvação. Pois bem, de repente, por volta de meia-noite, depois que aconteceu, né, os açoites, a prisão, ele ter sido amarrado no tronco, né, e ter sido lançado ao cárcere, ter sido preso, por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. Veja que coisa linda, veja que coisa maravilhosa, né? Preste bem atenção. Enquanto eles louvavam hinos, os outros presos ouviam. Por quê?
aquilo com certeza traria um refrigério às suas almas. A pessoa estava presa há quanto tempo ali? Nunca eu tinha ouvido um hino na igreja. Estava ali já, talvez tinha gente que estava 10 anos preso ali, 20 anos. E agora Paulo e Silas começam a louvar ao Senhor, lá por volta de meia-noite. Eles, uns oravam e os outros louvavam hinos, certo? E os outros presos os ouviram. De repente, a proporção que eles louvavam e oravam, de repente, houve um terremoto, ou seja, um tremor. Houve um tremor naquele cárcere, tão violento que os cárceres da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugindo, entendeu? Ele falou: pronto, vamos me matar, então vou me matar logo, porque de todo jeito eles vão me matar. E naquela época a lei era essa: se você deixasse um preso escapar, você seria morto. Era uma lei que existia naquela época, nessa cidade onde eles estavam presos, lá na Macedônia, né? Cidade de Macedônia. Vamos lá. Mas Paulo gritou, quando o carcereiro ia se matando com a espada, Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Ou seja, Paulo quis dizer o seguinte: não precisa se preocupar, nós não vamos fugir, pode ficar tranquilo que nós não vamos fugir. Ou seja, isso se chama a pessoa que se preocupa com o seu próximo, né? Porque o cara, claro, hoje se isso acontecer, todo mundo vai fugir, mas todo mundo sai correndo. Por quê? Não vai estar nem preocupado com o carcereiro, mas o carcereiro seria prejudicado se eles fugissem. Por isso que Paulo diz: não se preocupe, nós não vamos fugir. Amém? Então o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo e prostou-se diante de Paulo e Silas, ou seja, ajoelhou diante deles. Você entendeu? Ajoelhou pedindo misericórdia, né? Após ele ter conseguido uma lâmpada, uma luz, alguma coisa, um candeeiro, um lampião, né? Eles entraram e está escuro lá dentro. E aí eles foram direto, o carcereiro foi direto até Paulo e Silas e se ajoelhou diante deles, pedindo misericórdia. Entendeu? Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Isso o carcereiro perguntou a Paulo e a Silas: que devo fazer para ser salvo? Foi a pergunta que ele perguntou. Então Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Amém? O que ele quis dizer com isso? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele não quis dizer o seguinte, que a salvação não é individual, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, que quando o pai de família se converte em uma casa, a probabilidade é através do pai de família Deus trabalhar na vida dele como instrumento e depois vir a esposa e também se converter. E depois automaticamente, através dos dois, vir os filhos e os netos. Entendeu? E no final, todos se convertem. É um processo. Porque a salvação ela é individual. Se eu crer no Senhor Jesus, eu serei salvo. A minha casa também será. Mas eu tenho que pregar a eles. Porque a salvação ela é individual. A Bíblia é bem clara. Então entenda. Quando você disser assim: crê no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa, é pelo seguinte: é que você será salvo e depois, através da sua fé, você pregará a palavra de Deus à sua família e os de sua casa também serão salvos através da sua pregação. Amém?
Não é porque eu crio no Senhor Jesus, aí a minha mulher vai ser salva. Não é porque eu crio no Senhor Jesus, que o meu pai, minha mãe, meus irmãos vão ser salvos, não. Salvação é individual. Cada um corre atrás da sua. Entendeu? É assim que é a salvação. Então, esse é o nosso quarto estudo, né, que fala sobre Paulo é açoitado e amarrado, os pés pelo tronco, lançado em uma prisão na cidade de Macedônia. Então vejam como Paulo sofreu, meus irmãos, por amor à obra de Deus, né? Hoje, qualquer coisinha que acontece com a gente, a pessoa já está entristecendo, já está saindo, já está abandonando a Deus. Não diria nem saindo da igreja, porque ninguém é obrigado. Só fica na igreja e dá certo. Você está na igreja, você vê que não está dando certo, então você vai para outra, não tem nenhum problema. Mas abandonar o Senhor Jesus não pode. Não pode abandonar. Você tem que continuar com Ele, respeitando o nosso Senhor Jesus, dando honras e glória a Ele, reverenciando a Ele, reconhecendo Ele como Deus de nossa vida, como Senhor de nossa vida, como soberano. Amém? Que Deus os abençoe. Fique com esse estudo aí. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com os seus amigos. Compartilhe com os grupos, para que você possa estar se tornando um pregador junto comigo. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo.